Essa aula eu vou mostrar para vocês, né, duas configurações de aterramento, aterramento em linha e aterramento em triângulo. Através desse estudo, vocês vão observar qual a melhor configuração que vocês podem utilizar. A configuração de aterramento não natural em triângulo ou aterramento não natural em linha. Então, o objetivo é mostrar a diferença entre os dois aterramentos. Primeiramente, vamos a uma breve introdução, onde definimos alguns dados importantes sobre o aterramento. O aterramento consiste em você fazer uma conexão de muito baixa resistência com toda a terra, ou seja, fazer um sistema capaz de ter uma conexão de muito baixa resistência com a terra. A conexão com a terra é, na realidade, a interface entre o sistema de aterramento e toda a terra. E é por onde essa interface que é feito o contato entre ambos, que é o terra e o sistema de aterramento. Os objetivos principais de um sistema de aterramento, quais são os objetivos principais de um sistema de aterramento? Obter uma resistência de aterramento a mais baixa possível, né? Eu quero obter a mais baixa possível resistência, né? Então, obter a mais baixa resistência possível para a corrente de falta à terra, para a corrente de curto-circuito à terra. Outro objetivo, manter os potenciais produzidos pelas correntes de falta dentro de limites de segurança, de modo a não causar a fibrilação. Fazer que os equipamentos de proteção sejam mais sensibilizados e isolem rapidamente as falhas à terra. Proporcionar um caminho de escoamento para as descargas atmosféricas. E o último objetivo, escoar as cargas estáticas geradas nas carcaças dos equipamentos. Então, essa é uma introdução prévia sobre o sistema de aterramento, os seus objetivos, né, e como que consiste essa conexão. Né? O aterramento consiste em fazer uma conexão de muito baixa resistência com toda a terra. Um dado muito importante na elaboração do projeto de aterramento é o conhecimento das características do solo. Vocês devem conhecer as características do solo, principalmente o que a gente chama de resistividade elétrica do solo. Então, no projeto de aterramento é muito importante conhecer principalmente as características do solo e, dentro dessas características, conhecer qual é a resistividade do terreno. O aterramento elétrico, ele tem 3 funções principais. Quais são as funções principais? Proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas, né, através da viabilização de um caminho alternativo para a terra das descargas atmosféricas. Segundo objetivo, descarregar as cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas ou equipamentos para a terra. E o último das funções, facilitar o funcionamento dos dispositivos de proteção, tais como fusíveis disjuntores, através da corrente desviada para a terra. Então, aqui, nessas informações, é importante observar que no projeto de um sistema de aterramento, é importante conhecer a resistividade do aterramento. E aqui eu apresento as 3 principais funções do aterramento. Bom, a resistividade do terreno. A resistência elétrica, ela é ρL sobre A, onde ρ é a resistividade. Então, se eu retirar a resistividade, ela é a resistência dividido pela área, a resistência que multiplica a área dividido pelo o comprimento. Então, isso aqui, esse ρ, é a resistividade.
O cobre puro, por exemplo, ele tem uma resistividade de 1,6 vezes 10 a menos 8. O alumínio já tem uma resistividade de 2,7 vezes 10 a menos 8. Os solos mais comuns apresentam resistividade de 5 a 20 mil ohms por metro. Podem vocês observar que o solo, em seu estado natural, ele é um mau condutor de eletricidade. Se for considerado totalmente seco, ele se comporta como ele se comporta como alta resistividade. Né? Então, aqui vocês têm a tabela de resistividade de alguns solos. A lama, por exemplo, de 5 a 100. O solo de terra de jardim com 50% de umidade, 140 ohms por metro. E aqui a característica de cada tipo de solo e sua resistividade. Quando eu falo em resistividade, no nosso canal da Universidade da Elétrica tem a aula A123, que é aterramento elétrico em baixa tensão, medição da resistividade. Lá tem essa aula de determinação da resistividade de um terreno, que é muito importante para que vocês possam fazer um projeto de aterramento adequado. Haja visto que vocês devem conhecer qual é as características do terreno, principalmente a resistividade do terreno. Então, a aula A123, aterramento elétrico, lá mostra como medir a resistividade do solo, porque através da resistividade do solo conseguimos fazer um projeto de aterramento. Como o nosso foco dessa aula é dizer para vocês dos aterramentos em linha, dos eletrodos aterrados em linha e os eletrodos aterrados em triângulo, qual das duas representa a melhor opção para um aterramento residencial? Bom, os tipos de aterramento, né? Os diversos tipos de sistema de aterramento, eles devem ser realizados de modo a garantir o quê? A melhor ligação com a terra, apresentar a menor resistência possível. Os tipos principais, né? Uma haste simples, cravada, por exemplo, na vertical, hastes alinhadas, hastes em triângulo, hastes em quadrado. O que eu quero colocar aqui nessa aula, eu vou diferenciar e dar para vocês qual a melhor opção, hastes alinhadas ou hastes em triângulo. A haste de aterramento, normalmente, ela é feita de uma alma de aço que é revestida de cobre. O comprimento das hastes, eles podem variar entre 1,5 a 4 metros. As de 2,5 metros são as mais utilizadas, né? Pois diminuem o risco de atingirem dutos subterrâneos em sua instalação, tá? Então, as hastes variam de 1,5 a 4 metros. Os tipos de aterramentos que eu estou apresentando aqui, aterramento simples, que é uma haste cravada, hastes alinhadas, hastes em triângulo, hastes em quadrado. O foco da aula é mostrar para vocês, para um aterramento residencial, qual é a melhor opção, hastes alinhadas ou hastes em triângulo. Bom, eu tenho aterramento simples, uma haste cravada, uma haste vertical. Aqui eu tenho duas hastes, aqui eu tenho com 3 hastes, aqui eu tenho hastes alinhadas e aqui eu tenho haste em triângulo, onde D é a distância entre as hastes. Geralmente, essa distância entre as hastes, a gente considera o comprimento da haste. Se a haste tem 2,40 m, qual é a distância entre essas duas aqui? 2,40 m. Aqui no meu triângulo equilátero, o D é igual a H, onde H é o comprimento das hastes, 2,50 m. Se tiver a haste, cada lado do triângulo será 2,50 m. O objetivo é mostrar qual aterramento é mais eficiente. Aterramento em linha ou aterramento em triângulo. Qual me dá melhor resultado? Que melhor resultado eu quero? Eu quero, nesse momento, uma menor resistência para a terra possível. O aterramento em uma haste. Então, eu tenho aqui uma haste cravada no solo, não é? Uma haste vertical, cravada no solo, de comprimento L,
e ela tem um diâmetro D. Essa haste, quando é cravada no solo, a resistência dessa haste, de aterramento dessa haste, está influenciada pelo solo. Então, essa resistência da haste é a resistividade do terreno, ρ, dividido por 2πl, vezes logaritmo neperiano de 4 vezes o comprimento da haste, dividido pelo diâmetro da haste. Então, dessa forma, nós temos essa equação que representa a resistência de uma haste, onde a resistência de uma haste é ρ dividido por 2πl vezes logaritmo neperiano de 4L sobre D, onde L é o comprimento da haste e D é o diâmetro da minha haste. Para um sistema de aterramento em linha, sistema de aterramento em linha. No sistema de aterramento em linha, eu pergunto aqui, melhor configuração e aterramento, linha ou triângulo? Aterramento em linha, eu tenho que a resistência total do aterramento em linha é a constante K vezes a resistência de uma haste. Então, eu vou, de uma forma mais simplificada, mostrar para vocês como que eu calculo a resistência de aterramento de um conjunto de hastes que estão em linha. Aqui S é o espaçamento entre cada uma das hastes. Então, RTL é a resistência total do aterramento em linha. É K, que está tabelado aqui, vezes a resistência de uma haste. A resistência de uma haste, eu já tinha mostrado anteriormente, cravada, é ρ, que é a resistividade do terreno, 2πl vezes logaritmo neperiano de 4L sobre D, onde D é o diâmetro da haste. Essa tabela aqui, ela apresenta uma quantidade de 2 até 15 hastes em linha. E aqui eu tenho o comprimento da haste. Haste de 2,40 metros, diâmetro de meia polegada. Essa é uma haste que é uma haste comercial, né? E a resistência de uma haste dessa é 0,44 ρA, que é a resistividade do solo. Então, se eu tenho duas hastes, eu consigo determinar qual é a resistência equivalente, qual o valor de K, que é o fator multiplicador da resistência de uma haste. Então, se eu quero um aterramento com espaçamento 3 metros de uma haste de 2,40, se eu quero um aterramento e com 6 hastes e espaçamento 3 metros, eu venho aqui, qual é o valor do K? O valor do K é 0,221, que é o K multiplicado por pela resistência de uma haste, que é dado aqui, eu tenho o meu aterramento em linha. Então, essa metodologia com essa tabela e essas equações, conseguimos calcular qual a resistência total de um aterramento em linha. Agora, o aterramento em triângulo, né? O aterramento em triângulo, nós fazemos no solo, cravamos 3 hastes, cujas essas hastes formam um triângulo equilátero, cuja distância dos lados é S. E para o cálculo da resistência total desse aterramento, essa equação mostra para vocês. Resistência total do aterramento em triângulo é K vezes a resistência de uma haste. A resistência de uma haste, nós já sabemos que é ρ dividido por 2πl vezes o logaritmo neperiano de 4L sobre D. Esse K é a relação de resistência, que é apresentada nesse gráfico aqui. Esse gráfico me mostra o espaçamento S aqui e as curvas para as diversas hastes de aterramento. Uma haste de 2,40 metros, está aqui onde eu estou passando, a linha cheia é para uma haste aqui, olha, de 2,40 com meia polegada de diâmetro. E o tracejado é 1 polegada de diâmetro. E aí eu tenho hastes aqui na minha curva de 3 metros, de 2,40, de 1,80 e haste de 2 metros. E aqui eu tenho o espaçamento S, que é esse espaçamento entre as hastes, variando até
3 metros. Então, eu conhecendo a relação de resistência, eu consigo determinar qual é a resistência desse sistema de aterramento em triângulo. Se eu utilizo, por exemplo, só para exemplificar, uma haste de 2 metros, que é essa que eu vou passar o mouse aqui, passar em vermelho, tá aqui a curva dela. Vou usar para meia polegada. Se eu venho aqui, olha, no encontro, tem um espaçamento de 2 metros entre elas. Qual é o fator K? Fator K é 0,4. Qual seria a resistência do triângulo? 0,4 vezes a resistência de uma haste. Aí calcula-se aqui a resistência de uma haste. Temos o total, que é K vezes a resistência de uma haste. Então, aqui mostrei, nesse slide, como se calcula a resistência de aterramento de um sistema em triângulo. E o anterior, de um sistema de aterramento de eletrodos cravados em linha e interligados. Bom, agora vamos para um exemplo que, através desse exemplo, eu vou dizer para vocês qual é o melhor tipo de aterramento. Eletrodos em linha e em triângulo. Qual a melhor alternativa? Então, aqui eu tenho o seguinte exemplo. Queremos obter uma resistência de aterramento que RT, que ela seja menor ou igual a 10 ohms. E faremos uso de uma haste com as seguintes dimensões. Essa haste comercial, ela tem 2,40 metros, tem diâmetro meia polegada. E nós estamos admitindo que nós já conhecemos a resistividade, né, que pode ser medida lá na aula A123, que essa resistividade desse terreno, para nosso exemplo, é 100 ohms por metro. Eu vou perguntar para vocês, hastes em linha ou configuração em triângulo? Eu vou colocar as hastes em linha ou qual a melhor opção? Em linha ou triângulo? Então, vamos calcular a resistência de uma haste. A resistência de uma haste é ρ, que é a resistividade que foi dada, dividido por 2πl vezes o logaritmo neperiano de 4L sobre D. Então, eu vou fazer o seguinte, 100 dividido por 2π vezes 2,4, que é o comprimento da haste, vezes o logaritmo neperiano de 4 vezes L, 4 vezes o comprimento da haste, 2,4. Dividido por meia polegada. Uma polegada tem 2,54 centímetros. Eu vou converter tudo para metro. Então, é meio vezes 2,54 vezes 10 a menos 2. Então, nesse exemplo, eu tenho a resistência de uma haste. Passando aí, colocando os dados numa calculadora, essa resistência da haste é 43,95 ohms. Mas eu quero que a minha resistência de aterramento seja menor ou igual a 10 ohms. Então, como que eu tenho que conseguir esse aterramento? Eu tenho que verificar quantas hastes são necessárias. Qual é a resistência total do aterramento em linha? Na verdade, como eu quero que a minha resistência total seja menor ou igual a 10, a resistência total do aterramento em linha tem que ser menor ou igual a K, que é a constante, que nós vamos usar a tabela, vezes a resistência de uma haste. Então, o K deve ser menor ou igual à resistência total em linha dividido pela resistência de uma haste. Qual é a resistência total que eu quero? 10 ohms, dividido por 43,95. Eu vou encontrar um fator K de 0,27. Ou seja, o K deve ser menor ou igual a 0,227. Então, com esses dados, eu vou consultar aquela tabela. Essa tabela aqui, qual o valor de K? O K tem que ser menor ou igual a 0,227. Olhando nessa tabela, a haste é para haste de 2,40, meia polegada. O meu K tem que ser menor ou igual a 0,227. Olhando aqui nessa linha para espaçamento 2,5, eu não consigo, porque o K tem que ser menor ou igual a 0,227. Aqui dá 0,23.
Para espaçamento 3 metros, olha aqui, 6 hastes, espaçamento 3 metros, né? Eu tenho K 0,221, que atende. Então, eu vou utilizar quantas hastes de aterramento? Eu vou usar 6 hastes de aterramento. Com 6 hastes de aterramento, olha aqui para vocês verem qual é a resistência equivalente do aterramento. 0,097 ROA. Como o Rho é 100 vezes 100, dá 9,7 ohms, que é menor do que 10. Então, o aterramento de linha nessa situação, espaçados os eletrodos de 2,40 cravados no solo e alinhados, quantas hastes serão necessárias? 6 hastes de aterramento vai me dar uma resistência de 9,7 ohms. E vocês vão observar que em linha eu vou ocupar menor área do terreno. Então, com o aterramento em linha, eu consigo uma resistência menor do que 10 ohms. Se eu quero apertar mais, eu vou encontrar resistências menores ainda. Não é? Como na situação do exemplo, teria que ser uma resistência menor ou igual a 10 ohms, 6 hastes em linhas ligadas em paralelo atenderia esse tipo de aterramento. O aterramento em triângulo, eu vou ter um fator K o fator K de resistência, a relação de resistência K. Eu sei que a resistência total em triângulo ela deve ser menor ou igual a K, que multiplica a resistência de uma haste. O K vai ser a resistência do triângulo, que é 10, dividido por 43,95. O K é 0,227. Por quê 0,0227? Porque eu quero uma resistência menor ou igual a 10 ohms. Logo, se a gente olhar aqui nas tabelas de K e nos espaçamentos entre os triângulos, o valor K de 0,227 não atenderia. 0,227 estaria aqui, olha, mais ou menos nessa região aqui. Essas curvas com essas hastes comerciais não atenderia. Então, a situação melhor possível seria um fator K, olha, nesse ponto aqui, olha, que o K seria próximo de 0,39, nesse ponto aqui. Nesse contexto, a configuração em triângulo não atende a um fator K de 0,22, portanto, não atende a um aterramento menor do que 10 ohms, por esses fatores que eu mostro aqui para vocês. Como o K deu 0,227, aqui na curva, a curva não chega, essas curvas de K aqui, né? Tem a curva de meia polegada, 1 polegada, e aqui a profundidade das hastes, né? O tamanho das hastes. Então, se vocês olharem aqui, o K menor que eu consigo para esse exemplo é 0,39, para um espaçamento aqui, por exemplo, de 2,5 metros. Já como o meu K tem que ser 0,227, eu não tenho aqui, 0,227, não tenho um encontro das curvas aqui. Portanto, eu não consigo um aterramento de 10 ohms para esse tipo de terreno, configuração em triângulo não atende. Bom, então, eu digo para vocês o seguinte, o aterramento em linha, ele ocupa menor área. Então, se ocupa menor área do terreno, às vezes você tem sua residência, e às vezes na residência você tem a única área que sobra um corredor, onde nesse corredor você vai injetar suas hastes ali. A modalidade em linha, no nosso exemplo, apresentou menor resistência de aterramento se comparado com triângulo, certo? Portanto, a melhor configuração será em linha para um aterramento residencial. Você vai fazer um aterramento residencial? Pode optar pelo aterramento em linha, porque nesse exemplo a gente vê que o aterramento em linha
nessa modalidade em linha, para essa resistividade de terreno, ele se apresenta com uma menor solução, porque ele ocupa menor área do seu terreno.